Fala galera, boa noite. Eu sou Diogo, Geografia hoje, viu? Estou aqui em casa, também de quarentena e tentando me cuidar ao máximo. E como um bom professor, cientista, e precisa dar nós que somos professores, cientistas, estudiosos, a gente precisa sempre dar nossa contribuição. Eu peço para vocês se cuidarem, ficar em casa, evitar sair, evitar aglomeração, lavar as mãos. E eu espero que esse período passe o quanto antes possível para a gente retomar as nossas atividades normais. Eu resolvi pegar um livro aqui que eu tenho, que fala sobre a sociedade, a natureza e o espaço geográfico, né? Isso abrange muita coisa, talvez isso fique até meio que subjetivo, se a gente for tratar só esse termo, jogar esse termo na conversa e a gente não se adentrar. Mas, basicamente, vai tratar da relação da sociedade, né, do homem, né? A relação homem-natureza, né? Como eu disse para vocês, geografia é isso, a relação entre homem e natureza, e a criação e a alteração, a modificação do espaço, né? Durante os anos, cada período com as suas peculiaridades, com as suas transformações, né? Com seus limites de transformação, e até hoje, quando a gente está vivendo numa sociedade capitalista e globalizada, né, ao qual as transformações, alterações, elas se dão de forma acentuada e em um período de tempo muito, muito curto, né? A gente tem noção, a gente tem 300 anos de capitalismo, a qual a gente já vivenciou e experiencia várias transformações significativas, né? Internet, as malhas rodoviárias, hidroviárias, enfim, aviação, várias formas de transformações, né? As técnicas agrícolas, maquinários agrícolas, etc. Mas, e aí a gente precisa entender, eu tenho um gráficozinho bem aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, espera aí, que fala sobre o espaço geográfico, né, de forma física. A gente tem hidrosfera, né, camada de água, atmosfera, do ar, a litosfera, né, que é a camada de solo, e a biosfera, que é a vida na Terra, né, que fica ao centro, e todas elas interagindo conforme energia. Biosfera é o centro porque ela ainda é dependente dessas outras três camadas, né? Isso, o que quer dizer? Então, que esse é o espaço, né, a qual a gente vive, né, a qual a gente vai interagindo conforme passar dos anos, certo? Por que a importância da gente entender o histórico, a história, no sentido de que a gente precisa entender como é que se dá a sociedade e civilizações atuais. O Milton Santos fala da rugosidade do espaço, né? Então, a herança do espaço, né? Cada cidade, cada local, cada sociedade tem heranças, né, trazidas de tempos passados. E o Marx fala, né, o Marx traz o seu método, né, que é a materialismo histórico dialético, a qual ele precisa entender a sociedade de forma concreta, de forma dialética, né, suas contradições, e a história, o histórico, a qual a gente vai perpassar pelos séculos, milênios, que a gente vai entender de que forma a sociedade se organiza e modifica o espaço, né? E aí a gente já teve, né, os primeiros hominídeos, né, os primeiros seres, né, parecidos com homens, né, que surgiram na Terra aí há 3 milhões de anos atrás. A gente já teve características de mudanças diferentes dos outros animais, né? O Foladori, 2001, ele fala que o homem ele tem essa capacidade biológica de mudança
acentuada, né? Essa diferenciação biológica, a qual ele vai dar a uma característica de mudança espacial diferente dos outros tipos de espécies de vida, né? O próprio Darwin, né? Ele fala que o ser humano ele modificou o espaço em um curto período de tempo, né? E a seleção natural, né? Ou seja, a forma natural de mudança do espaço, né? A natureza, ela muda, altera o espaço, mas isso de forma muito, muito lenta, muito, muito, muito devagar. Enquanto o ser humano, ele tem essa capacidade de mudança rápida, né? O seu desenvolvimento biológico, né? E aí a gente vai ver alguns pontos chaves a qual a gente entende essa capacidade gigantesca de mudança, alteração espacial, né? E assim, a sociedade, ela desde os seus primórdios, ela tem três pilares, assim, sabe? Basicamente três pilares, né? Da qual ela vai se caracterizar, né? Que é a interação, né? A interação com o meio, né? O meio social, o meio físico, né? O espaço como um todo. O comportamento, de que forma ela vai se comportar, né? Isso vai se alterando conforme os séculos, milênios e conforme as tecnologias elas vão surgindo. E os valores culturais, né? Também não são fixos, talvez eles são mais difíceis de mudar, ou eles têm uma mudança mais lenta, né, por causa das raízes culturais, né, das tradições, etc e tal, só que elas acabam se alterando, né, por exemplo, a concepção de família é muito diferente da concepção de família que a gente tem hoje em dia, né. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque senão vai ficar muito, muito, muito longo. A gente tem, como eu disse, os primeiros hominídeos surgindo há 3 milhões de anos atrás, seres humanos há 195 mil anos atrás, aproximadamente, e a sociedade organizada há 10 mil anos atrás. Então, o universo tem 4,5 bilhões de anos, isso é muito insignificante, um período muito curto de tempo, né? Até para os historiadores é muito complicado fazer análises, né, do que vai ser, ou de que forma o ser humano, a que ponto o ser humano vai chegar no que se diz respeito a transformações espaciais, né? Mas a gente tem mudanças significativas maiores de qualquer outra espécie de animal ou catástrofe ambiental que possa ser tão significativa quanto, né? E aí a gente tem os fatores, né, fundamentais que já na sociedade pré-agrária, né, no período, no que a gente chama de período mesozoico, né, a gente já tinha a bipedestação, né, que é o fato do homem andar em dois pés, né, não em quatro, né, o uso das técnicas, né, que aí o Milton Santos fala que as técnicas as técnicas são o conjunto, né, o conjunto dos meios instrumentais e sociais, né, a qual o homem realiza a vida, né, e dentro desses conjuntos e da realização da vida, o homem ele pode produzir espaço e construir espaço, né? Não só produzir ou reproduzir o espaço ali, mas ele pode construir espaço, né? Então a gente tem uso das tecnologias, uso do fogo, domínio dos instrumentos, né, do machadinho, enfim, série de técnicas, isso ainda no período o período paleolítico, não é mesozoico não, eu falei mesozoico, paleolítico. E a gente tem o desenvolvimento da fala, né, e nesse período, né, que basicamente se resume em caça e pesca, coleta, em que o homem ele ficava responsável pela caça e as mulheres pela coleta, né, a gente tinha uma ideia de dependência colaborativa, né, sociedades organizadas em clãs, né, em grupos, a qual eles dependiam um dos outros, né. Esse período foi alterado, né, foi modificado a partir do surgimento da agricultura, né. A gente tinha uma dependência do meio colaborativo, quer dizer então que
existia a colaboração, né, o que a gente chama de solidariedade, né, as organizações colaborativas, a qual a sociedade se mantinha, né, por causa dessa dependência. E aí a gente tinha também a concepção de divindade, né, muito bem esclarecida, assim, a ideia dos seres, né, de Deus, né, não, o homem não tinha o domínio da ciência, não sabia de que formas os fenômenos naturais aconteciam, né, e de que forma eles conseguiam, né, alimentos, animais, então criou essa concepção de Deus, a qual se respeitava, né, se cultuava, né, essa série de cada tribo com seus modos de pensar Deus, né, ou as divindades, né, seja na concepção natural, né, seja na concepção de fenômenos naturais que aconteciam, enfim. E também como estratégia, né, de manutenção e respeito ao que lhes era dado, né, na sua concepção de crença, através de Deus ou das divindades, né? Isso acontece até hoje. O pensamento de Deus diferenciado, né? Até o Hegel fala, né, que não foi Deus que criou o homem, mas o homem que criou Deus, né? Nessa concepção científica, né, gente? Isso não estou partindo do ponto da fé, mas eu estou partindo do ponto científico, da ciência. E aí a sociedade agrária, ela acaba... Isso é uma forma de transição, né? A gente passa por uma transição, ou seja, a gente sai do nomadismo, né? Que os grupos eles andavam de territórios a territórios, né? Caminhavam, se deslocavam, né? Continentes, né? Atrás de animais, de pesca, de plantas, etc. E também a dependência, né? O medo dos outros animais, enfim. E aí a gente passa desse período, né, do nomadismo para o sedentarismo, que é o período em que o sedentarismo já vai trazer algumas características que a gente conhece já na sociedade capitalista, por exemplo, né, que é a ideia do acúmulo, planejamento, poupança, né, construção de silos, né, e aí isso já existe uma ruptura com essa dependência, né, a gente tem uma dependência, né, essa dependência, ela cai não absolutamente, mas ela começa a existir uma interdependência, ou seja, o homem ele depende da natureza, mas a natureza também ela é modificada pelo homem, né? Então, o homem ele é subordinado, né, pela natureza, mas ele também acaba subordinando, ele acaba sobrepondo a natureza, né? Existe essa relação, essa mudança, isso que o Lablache falava, né? Que a natureza ela sobrepõe, ela domina, mas também ela é dominada, né? O meio que a gente vive, né? Mas isso aconteceu graças a essa ruptura do período nômade, né, ao sedentarismo, né? Isso aconteceu basicamente aí 4.000 anos antes de Cristo, né? As primeiras sociedades agrícolas que surgiram. E aí a gente teve também algumas alterações espaciais, como crescimento demográfico, né? O aumento das populações, populacional, quanto mais desenvolvimento, mais o crescimento, né? Também o surgimento de epidemias, né? Justamente a gente está vendo hoje que a aglomeração ela acaba espalhando as epidemias de forma mais rápida, né? Então, essa ideia de aglomeração e crescimento demográfico também naturalmente vai surgir, mas também a gente tem o aumento das tecnologias, né? O homem cada vez ele mais dominando a natureza, né? Através do avanço tecnológico, né? E aí a gente sai da sociedade mesolítica, né, da caça e pesca, e a gente entra na sociedade neolítica, da agricultura e da domesticação. A gente tem a domesticação de animais, como os lobos que viraram cães, né, através da domesticação. Isso foi favorável também à manutenção dessa sociedade nômade, né. E a gente teve o surgimento também da metalúrgica. Tem um gráficozinho aqui que eu queria ver se eu acho esse gráfico. Que fala justamente nesse período de 4.000 anos, que foi a Revolução Agrícola,
né? Em que existia um aumento demográfico absurdo, assim, né? A gente estava em 20 mil milhões de pessoas no mundo, né? Em um período de 1000 anos a gente foi para 80 milhões, né? Sendo que foi um crescimento exponencial, né? Exponencial, muito rápido. O surgimento da metalúrgica também acabou criando, há 1500 anos antes de Cristo, o surgimento das grandes civilizações, né? E tinha uma diferença básica quando a gente pegava as grandes civilizações do Oriente, né? Que viviam basicamente da servidão coletiva, né? E do Ocidente, que vivia a concepção da sociedade escravagista, né? Da escravidão, né? A servidão coletiva, né? Dos servos, de servir ao Estado, né? a quem os dominava, né? Já teve a concepção das monarquias, né? Da organização do Estado, tributação, as classes sociais, né? Que tinham os representantes do Estado, tinha as aldeias, etc. e tal, né? A propriedades jurídicas da terra, isso dentro da servidão coletiva. Já a ideia da sociedade escravista já era um pouco diferente, porque a gente já surgia, por exemplo, a concepção da propriedade privada, né? Bem conhecida um dos grandes pilares, por exemplo, do capitalismo. Então, essa ideia de sociedade privada já surgia, né, no Ocidente, já desde o período das sociedades escravagistas, né? As classes sociais também, né, que tinha as aristocracias dos escravos, né, e as formas de organizações também, como monarquias, né, e a elite na época, no caso, né, e os escravos, que eram seus subordinados, né. Então, não era um regime de escravidão, que foi alterado, né, no período da agricultura romana, né, que aí já foi surgindo as sociedades romanas, né, já vem surgindo a ideia da drenagem, arado de solo, construção de propriedades, a saída da escravidão, que a gente entra num período de servidão, que aí a gente vai também conhecer, né, o surgimento dos feudos, né, o feudalismo, já na Idade Média, onde tinham os senhores feudais, né, e os vassalos, que eram seus servos, né, que cuidavam da terra, que dava boa parte, né, para os seus senhores, né, boa parte para a igreja também estava no topo da pirâmide, né, mas esse período, né, do feudalismo, né, do surgimento das técnicas agrícolas mais avançadas, do período romano, isso já vai dar uma modificação espacial absurda, né, já muito significativa dentro dessa concepção das alterações espaciais. Aí vai surgir, por exemplo, a concepção de monocultura, né, uma cultura só, né, a degradação do solo, né, a densidade demográfica, né, demografia, as áreas de desenvolvimento vai ter um índice demográfico muito maior, mais acentuado, né, e aí a gente fecha esses minutinhos de aula aí, né, passando por esse período pré-agrário, né, paleolítico, e entrando nesse período neolítico, que é o domínio das técnicas agrícolas, da domesticação, né? E só para encerrar, né, o professor Foladori, né, como eu estava dizendo, já citei algumas vezes, né, ele fala das relações do homem, né, as relações de que forma o homem se relaciona com o meio, né, em três pilares também, né, que são as relações abióticas, né, relações com a terra, com os rios, né, as relações bióticas, né, relações de vida, né, as relações com as plantas, com os animais, e as relações sociais, né. Então, basicamente, o homem ele vai modificar o espaço através dessas três relações. Próxima videoaula a gente vai entrar sobre a sociedade industrial, né, as revoluções industriais, que já vai ser uma outra concepção. Até mais, gente. Não esqueçam de lavar as mãos, se cuidar. Assistam essa videoaula com bastante calma. Depois a gente vai trabalhar as atividades.